essência que estava presa nele. Essa essência, sobre a qual falaremos mais adiante, está carregada de luz e de fogo. A luz representa a sabedoria. Neste caso, começaríamos a ter sabedoria sobre o adultério, sobre a luxúria e o fogo. O fogo está relacionado com a vontade ou a capacidade de agir. Se desejarem aprofundar ainda mais nas técnicas da morte psicológica, neste curso aprenderemos tudo o que está relacionado a essas práticas: a morte psicológica, a morte em marcha e a morte reflexiva. Se não eliminarmos os defeitos dessa forma, pois também podemos fazer isso com a preguiça, podemos fazer com a cobiça, com os medos, com os apegos, entre outros. Se começarmos a eliminar todos os nossos defeitos, iremos recuperando toda a nossa essência. Esse é o objetivo. Mas se não fizermos dessa maneira, ao final das 108 existências que nos são concedidas como prazo para eliminar o ego, e se este não tiver sido eliminado dentro desse tempo, teremos que descer às infradimensões, também conhecidas como os círculos dantescos, dos quais falamos na conferência número 9. Cada defeito terá que morrer em sua própria lei. Infelizmente, quando passamos por esse processo tão doloroso que é o próprio inferno, toda a essência ou toda a sabedoria que estava presa no ego se perde. Então, é sobre isso que vamos falar em relação ao que é o ego. Agora, vamos estudar um pouco sobre o que é a personalidade. O que é isso de personalidade? Muitas vezes confundimos a personalidade com a nossa consciência. A personalidade é um veículo energético que serve para que nossos defeitos psicológicos se manifestem. Essa personalidade também é conhecida como nossa forma de ser, como eu sou diante da sociedade. Observem que cada um de nós tem uma fachada, uma maneira própria de como quer que as pessoas realmente o vejam. No âmbito pessoal, na personalidade, na sociedade. Por exemplo, uma pessoa, um executivo, sempre, no nível da personalidade, quer ser vista bem vestida, como uma pessoa bem-sucedida, respeitável. Então, essa é a sua personalidade, é essa máscara que ele coloca para os outros, é como ele quer ser lembrado pela sociedade. Uma coisa é a máscara, ou seja, o modo de ser, os gostos, a personalidade externa, e outra, bem diferente, é o ego. Uma pessoa pode parecer muito organizada e impecável na forma de se vestir, mas na intimidade podem se manifestar defeitos psicológicos que ela não quer que ninguém descubra ou que só permite que venham à tona diante de certas pessoas em quem confia. Então essa é a personalidade, ou seja, é essa fachada, essa máscara, que muitas vezes é cuidadosamente composta por aquilo que chamamos de defeitos bons. Mas bem, vale a pena estudarmos um pouco essa personalidade, porque essa personalidade, afinal, não é a consciência. Quando somos pequenos, realmente não temos personalidade. Assim que nascemos, nossos 3% estão dentro de nós mesmos. E o ego, então, não pode entrar. A razão é que, se a personalidade não for criada, nossos defeitos psicológicos não podem entrar na máquina humana. É importante que tenhamos isso claro. No entanto, com o tempo, começamos a imitar os comportamentos dos outros, e assim começa o processo de identificação e incorporação desses defeitos. Então começamos a copiar a forma como nossos pais se comunicam entre si, começamos a copiar o sotaque que eles têm, começamos a copiar o idioma, começamos a copiar o tipo de religião, começamos a copiar tudo o que está relacionado ao ambiente em que começamos a nos inserir. E pouco a pouco, através dessas informações que vamos absorvendo, começa a se formar nossa própria maneira de ser. Se vemos, por exemplo, que nossos pais estão sempre assistindo televisão e olhando o celular, a criança tende a imitar esse comportamento e, assim, permite que determinados defeitos comecem a entrar através da televisão, dos celulares, das redes sociais, e pouco a pouco, de forma gradual, a criança começa a criar essa personalidade. E assim ele vai se desenvolvendo, vai imitando as coisas da escola, dos amigos, dos familiares, e
Aproximadamente aos 7 anos de idade, a criança já criou sua personalidade de maneira definitiva, sua própria forma de ser, já registrou claramente o que deve fazer na sociedade, que o importante é estudar, que o importante é ser melhor em determinado esporte, tudo relacionado à competição, e a criança então cria essa famosa personalidade. Mas reparem que não vamos apenas observar a imitação, mas também que a personalidade vai se fortalecer através do lugar onde nasceu, também o idioma, o extrato social também vai estar muito relacionado. Se a criança vai nascer na cidade ou no campo, começará a formar seu jeito de ser em função desse ambiente. Com o tempo, a pessoa chega a acreditar que tudo o que copiou da sociedade é sua verdadeira identidade. Mas na verdade não é assim. Isso é apenas uma fachada, uma máscara que a sociedade nos faz acreditar que somos. O que realmente somos é a essência, o espírito, algo muito mais profundo. E por isso, quando a essência quer se manifestar, ela vai ter que lutar fortemente contra todas as coisas da personalidade, e aí haverá uma luta muito intensa. Vejamos o seguinte: uma das consequências mais fortes do desenvolvimento da personalidade é que ela nos fascina com o mundo exterior. Ela nos faz pensar que o importante é o dinheiro, o importante é ter uma casa, um bom carro, o importante é viajar. Se você não saiu do país, é um fracassado. Se não terminou seus estudos, se não fez pós-graduação, se não alcançou determinada meta financeira, é um fracassado. Então, reparem como nos fascinamos com as coisas da personalidade. Se você não ajuda sua família, se não ajuda sua mãe, se não ajuda seus irmãos, é um fracassado. Então, a personalidade nos fascina e começa a nos fazer buscar metas falsas. Lembrem-se de que a essência não veio para cumprir esse tipo de metas e começa a nos hipnotizar e a roubar nosso tempo para as coisas da consciência. Se começarmos a observar essa personalidade, vamos descobrir que existem 2 tipos de personalidades. Existe uma personalidade passiva e uma personalidade ativa. Vamos falar sobre cada uma delas. A personalidade ativa é aquela que está a serviço dos defeitos psicológicos. Quando, por exemplo, o defeito é a preguiça, a personalidade busca desculpas para que alimentemos a preguiça. Por exemplo, se o ego quer alimentar a luxúria, a personalidade busca desculpas, provoca sorrisos, utiliza o flerte e diversos recursos para facilitar essa conquista. Se o defeito psicológico contém raiva, a personalidade buscará uma forma de se vingar. Então, é isso que vamos realmente chamar de personalidade ativa. Mas a personalidade passiva é diferente. A personalidade passiva começa a se manifestar quando entramos em um estado de autoobservação. Ao começarmos a nos autoobservar, passamos a enxergar, de certa forma, o desejo e a reconhecer o papel que nossa personalidade desempenha. Esse estado de discernimento é o que chamamos de personalidade passiva. Por exemplo, quando se manifesta o defeito do orgulho e a pessoa se sente ferida, se ela usa sua personalidade passiva, nesse momento pode analisar e dizer: isso que estou sentindo é o meu orgulho ferido. O que permite discernir sobre a manifestação do ego é esse estado passivo da personalidade, e é aí que se pode passar ao processo da morte psicológica. Se aprendermos a auto-observar-nos, vamos começar a diferenciar essas coisas da personalidade, da nossa falsa personalidade, essa necessidade de se destacar na sociedade, que são coisas da personalidade. E também vamos poder observar o ego e seremos capazes de nos autotransformar. E isso começa a nos dar espaço para que possamos começar a falar um pouco sobre o que é a essência. A essência é, de fato, a nossa verdadeira e autêntica natureza, é a nossa parte espiritual,
Nós não somos a máscara que projetamos diante da humanidade, mas também não somos esses demônios internos, esses defeitos psicológicos. Também não somos isso, nós só somos algo mais profundo que é o espírito. Esse espírito tem um objetivo e esse objetivo é alcançar o estado de autorrealização. Autorrealizar-se significa tomar cada um dos nossos defeitos psicológicos, como a preguiça, a cobiça, a inveja, a luxúria, a timidez, a autocompaixão, as aberrações sexuais, os vícios, entre outros, e eliminá-los. Esse é um dos objetivos. Além disso, implica livrar-se da falsa personalidade e destruí-la. Esse é o objetivo da essência, e ela não vai realmente descansar até que alcancemos esse pleno estado de consciência. Quando éramos crianças, recém-nascidos, nossa essência, aqueles 3% de consciência, estava naturalmente desperta. Talvez não nos lembremos disso agora, ou talvez alguns se lembrem, mas naquele momento em que a consciência estava desperta, podíamos recordar vidas passadas e sabíamos o propósito da existência. Mas, infelizmente, através da imitação, começamos a nos fascinar com as coisas do mundo, e pouco a pouco essa essência foi adormecendo, até que, neste momento, está completamente adormecida. Quando começamos a nos interessar pelo despertar da consciência, essa essência começa a despertar novamente, de maneira sutil. E uma vez que começa a despertar, ela passa então a buscar o seu propósito, o objetivo do despertar e da libertação. O que interessa à essência? A essência, a única coisa que realmente interessa é praticar de forma constante os 3 fatores da revolução da consciência, que são os trabalhos objetivos que podem nos levar a alcançar essa libertação. Esses 3 fatores incluem a morte psicológica, que consiste no exercício de auto-observar defeitos como a preguiça, a cobiça, a inveja, reconhecê-los, julgá-los e eliminá-los pedindo à Mãe Divina: Mãe Divina, elimina este eu da preguiça. Mãe Divina, mata este eu da luxúria, esse eu da inveja, esse eu da crítica. Então é isso que se busca, porque foi para isso que veio. A essência também veio para realizar o trabalho do nascimento espiritual. Esse nascimento espiritual consiste nas práticas da transmutação sexual. A essência ou a consciência busca criar esses corpos existenciais, não se importa se o casal tem certa aparência, idade, nível educacional ou status social. Esses aspectos importam para a personalidade, não para o ser. A essência, o único interesse é criar esses corpos, e da mesma forma, a essência desse espírito, o único interesse é ensinar e transmitir esse conhecimento aos outros. E se tivermos claros esses 3 fatores da revolução da consciência, vamos conseguir perceber os conflitos que a personalidade vai tentar gerar para que não façamos esse trabalho. A personalidade geralmente não vai querer que a gente abaixe a cabeça para vencer o orgulho, não vai querer de forma alguma que trabalhemos a cobiça. Com relação à luxúria, a personalidade vai querer um parceiro de determinada forma, de determinado protótipo, e essas são coisas do ego. Por exemplo, muitas vezes a essência vai nos pedir para começarmos a ensinar esse conhecimento à humanidade, mas as coisas da personalidade, o dinheiro, os negócios, a própria família vão nos impedir. E por isso se faz necessário que comecemos a fazer esse trabalho de eliminar a personalidade, sair dessa fascinação para poder realizar esse trabalho. Já para terminar, vamos analisar diferentes exemplos de quando se manifesta o ego, quando se manifesta a personalidade e quando se manifesta a essência. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que estamos em casa, descansando, e de repente batem na porta. Nesse momento sentimos, dentro de nós, como o ego quer ficar deitado. Chegamos até a resmungar pensando:
Quem vem incomodar a essa hora? Ou por que não respeitam que a gente está tranquilo? Então, esse é o ego se manifestando nesse momento. Mas depois abrimos a porta e colocamos a personalidade e dizemos: Olá, vizinho, como vai? Que bom vê-lo por aqui, porque faz tanto tempo que não me visita. Então, reparem como nesse momento agora assumimos a personalidade. Mas o que faria a consciência? A consciência, se está em ação, pode observar o ego, as sensações de emoção, egoísmo, preguiça, ira, e diante de cada uma dessas sensações pode dizer: Mãe Divina, elimine de mim esta emoção. Mãe Divina, elimine de mim esta ira. Mãe Divina, mate este egoísmo. Mas, da mesma forma, observa a personalidade, vê o que vão dizer, vê essa fachada e também pode começar a eliminar. Minha mãe, elimine de mim esse detalhe da personalidade. E é aqui que começamos a praticar o fator da morte psicológica, com o propósito de libertar nossa própria consciência. Se permanecermos em autoobservação, podemos ver a cada momento os detalhes do ego, da personalidade e da essência. Tudo isso nos convida a realizar um trabalho interior profundo e a fazer um sacrifício pela humanidade. Nesse momento, podemos observar como o ego não quer fazer isso. A personalidade começa a dizer: mas eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar das crianças, tenho um compromisso com minha família, um aniversário. Mas a essência, em busca do sacrifício pela humanidade, observa esse desejo que não quer, vê as coisas da personalidade, as transcende e realiza os trabalhos do sacrifício pela humanidade. Entender esses temas é fundamental para conseguirmos despertar nossa consciência e sair dessa matrix, sair da fascinação pelas coisas da personalidade. Vou deixá-los, então, com esta pequena frase. Devemos nos tornar reflexivos e aprender a diferenciar cada ato, assim como identificar cada ator interno, ou seja, cada defeito psicológico que se manifesta em nós. Perceber em que momento esse ego se manifesta, em que momento é a personalidade que está impedindo que nossa consciência se manifeste e, dessa forma, poder avançar. Muito obrigado por terem nos acompanhado até este momento. Lembro a vocês que a próxima conferência será sobre a observação de si mesmo. Será fundamental para podermos aprofundar neste tema. E também quero deixar aqui nossas redes sociais, caso queiram entrar em contato conosco a qualquer momento. Desejo a todos uma ótima tarde, uma ótima noite. Até breve.